Olha só, a gente fala agora, meu povo, sobre a morte do Papa Francisco. Segundo o Vaticano, ele morreu ontem vítima de um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. A morte repentina do Papa Francisco foi lamentada e ainda é lamentada em todo o mundo, inclusive entre os paraibanos que conheceram o Santo Padre pessoalmente, inclusive. Bora ver aqui na reportagem do João Tiago. Pode rodar, por favor. Beatriz e Rogério trazem viva a lembrança do encontro que tiveram com o Papa Francisco em 2023. Na época, noivos, eles receberam a bênção papal para o casamento. Uma bênção que veio de alguém com quem eles sentiam que tinham muito em comum. Nós, como os católicos, nós fazíamos questão de ter a bênção do Papa Francisco. E o Papa Francisco, em especial para nós dois, sempre foi uma grande razão de motivação na nossa fé, por acreditarmos que tínhamos à frente da nossa Igreja Católica um verdadeiro cristão e que verdadeiramente vivenciava aquilo que Jesus prega em todo o seu evangelho. O Papa Francisco realmente vestiu as sandálias do pescador e tornou-se o exemplo do que se espera de um líder de uma religião conduzida pelo poder da redenção. Abriu mão de confortos e luxos que o cargo lhe garantia e abriu os braços para um mundo que, atormentado pelo medo, precisava, acima de tudo, de amor. A grande característica do pontificado do Papa Francisco certamente foi a concepção de uma igreja em saída. Francisco, desde o início do seu pontificado, demonstra uma preocupação com o tema da proximidade, da misericórdia, da compaixão da igreja para com todas as pessoas. Então, durante este pontificado, nós temos como marca primordial, como marca singular, a experiência de um Papa que vai ao encontro das pessoas, que quebra os protocolos, que retoma as intuições presentes no Concílio Vaticano II. Necessitados, fome, desenvolvimento. Palavras-chave na mentalidade do homem que lutou para trazer a igreja para o novo milênio. Diante dos novos desafios que envolviam as diferentes formas de amar, guerras tecnológicas e a miséria que assola parte da humanidade, o Santo Padre levantou-se e tornou-se uma poderosa voz em busca da unidade. Uma voz que fará falta no mundo em que vivemos. O Papa Francisco se separou de nós, mas eu tenho certeza que ele está junto de Deus e que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Ao se tornar Papa, o cardeal Bergoglio escolheu o nome do santo da humildade, Francisco. E por meio dos valores deste santo, ele viveu humildade, entrega, diálogo. Com isso, ele trouxe para perto de si aqueles que eram excluídos, marginalizados, e tornou-se, por meio disso, aquele que é conhecido como Papa do Amor. Na carta Alegria do Evangelho, ele diz: saiamos ao encontro das pessoas. A proposta de uma igreja de saída passa necessariamente por este encontro com as pessoas. E no início do seu pontificado, a primeira visita que ele realiza é em Lampedusa, quando ocorre o problema da migração. Então o Papa Francisco vai à procura dos migrantes, vai à procura daqueles que estão à margem, opina sobre determinadas situações, prega o amor, a paz, a concórdia. Para Eveline e Evandro, o encontro teve um significado especial, por conta do acolhimento oferecido pelo Santo Padre. Ele chegou, eu só pensei em pedir a bênção, falei: Santo Padre, nós somos um casal recém-casado do Brasil e viemos aqui pedir a sua bênção. Ele olhou, abençoou e foi para a parte de Eveline. Foi tentar conversar com a Eveline, mas a Eveline estava chorando muito e aí... E aí eu tinha levado esse texto para ele abençoar, que é o texto do nosso casamento, que eu entrei na igreja com ele. E eu tava segurando o texto assim próximo de mim, chorando muito, e não consegui pedir a bênção, mas ele olhou, após falar com o Evandro, e ele acolheu o que eu tava sentindo. Ele pegou o texto, tava assim próximo de mim, levou para junto dele e abençoou, e é o momento da foto que a gente tem registrado. E para mim, aquele olhar de acolhimento, né? O olhar de Deus por nós também, e o Papa como representante de Deus, né? Enviado por Deus para cuidar do seu rebanho, ele foi acolhimento. O padre Péricles Pereira lembra da hora da eleição do Papa Francisco e de sua primeira aparição na Praça de São Pedro
logo após a fumaça branca sair do alto da chaminé da Capela Sistina. Já à noite lá, à tarde no Brasil, saiu a fumaça branca e começou aquela expectativa, quem seria o novo Papa? E então, quando saiu na sacada do Vaticano, né, o Papa Francisco, quando foi anunciado que o nome dele era Francisco, que ele havia escolhido Francisco como nome, eu lembro que foi uma imensa alegria na Praça São Pedro, né? Muitos italianos lá, e os italianos têm um carinho, um amor muito grande por São Francisco. E quando foi anunciado o nome dele, Francisco, então foi uma grande alegria, uma grande explosão de aplausos, de gritos de felicidade na Praça São Pedro, e ficou marcado para mim. Agora, com sua partida, fica a certeza de que um caminho de braços abertos e sorrisos, de um cristianismo pregado pelos apóstolos e, acima de tudo, por Pedro, o primeiro dos 266 padres que já comandaram a igreja, é possível. Um novo caminho para uma das mais importantes religiões do mundo moderno. Muito bem, o Papa Francisco sempre será lembrado como o Papa dos mais humildes, dos excluídos. Já já a gente fala mais sobre a morte, sobre a missa que foi realizada inclusive ontem.